Olá, telespectadora, telespectador da Rede Previdência. Este vídeo é dedicado a você que atua na área de regime próprio de previdência, na gestão ou no controle, ou que você que é estudioso, estudante, ou que gosta também de finanças públicas, além de regimes próprios, mais especificamente a questão atuarial, tá? Eu vou te indicar um artigo para leitura que eu achei muito interessante, foi publicado hoje. Vou também aqui fazer alguns comentários sobre o que esse artigo faz. A minha sugestão é que você assista esse vídeo e, ato contínuo, vá para o artigo, que eu vou colocar na descrição deste vídeo, mas se preferir também ler o artigo para depois voltar, não é, fica à vontade. Bom, o artigo me foi indicado por Joane Weinert, nossa âncora do programa Vamos Começar, não é, que toda segunda-feira está aqui no canal às 8 horas da manhã, na Rede Previdência. E Joane, ela coordena um site chamado investimentosrpps.com.br e tem um artigo que ela indicou para a data de hoje, que é um artigo de Rafael Porto de Almeida. Ele é atuário e o título do artigo é o seguinte: são as hipóteses atuariais que devem se adequar à realidade, não o contrário. Ou seja, estamos tratando aqui de uma coisa que acontece em todo o país, que é o atuário vai preparar uma avaliação atuarial para o regime próprio de previdência do estado ou município e vai pegar aqueles dados e vai fazer uma projeção atuarial de receita e de despesa. E o que ele diz já no título é que a avaliação atuarial ela não pode ser autocentrada, olhar só para ela e preparar as premissas. Ela precisa analisar a realidade do regime próprio, sob pena de estar fazendo uma avaliação irreal, sob pena de estar projetando para o curto, médio e longo prazo, principalmente para o médio e longo prazo, uma projeção irreal de receitas e de despesas. Então, eu vou destacar somente um parágrafo do artigo, né, que eu acho que eu gostaria de destacar, porque quero dialogar com esse parágrafo, para vocês, para ver, para, enfim, emitir minhas opiniões. Desde já, mais uma vez, parabéns, Rafael Porto de Almeida, pelo artigo que redigiu. Parabéns, Joane Weinert, pelo site brilhante, né, investimentosrpps.com.br. Daqui a pouco, é justamente nesse link que eu vou compartilhar para você, que você vai ver esse site, você já pode acompanhar. Eles têm também Instagram, né? E o que eu quero destacar é o trecho que ele observa assim: todo o texto é importante, mas essa parte talvez centre, sim, talvez concentre. Mas, novamente, adotar uma hipótese, seja ela a mortalidade das pessoas, o crescimento salarial dos funcionários públicos, a entrada em invalidez, a taxa de juros, ou seja, aí já foi proativo, né? A rentabilidade dos recursos capitalizados, entre outras, para que sejam gerados resultados mais otimistas, não é uma boa prática atuarial e pode refletir numa realidade estruturalmente muito pior no futuro. Ou seja, seria o inverso do que nos pede o conceito de previdência, né? Então, ser previdente não é projetar tudo fácil, é projetar o cenário mais difícil. Bom, quais são as reflexões que eu quero trazer para cá? Primeiro, que existem portarias, existem documentos que definem alguns critérios: rentabilidade do recurso que vai ser aplicado, evolução salarial, expectativa de vida, não é? Mas, como ele já bem observou, isso precisa ser adaptado à realidade. E tem mais: tem algumas premissas que não estão nos protocolos gerais, nas portarias e nas orientações, mas que são igualmente importantes. E eu vou citar um exemplo, além daqueles que ele citou. Por exemplo, a data em que os servidores efetivamente se aposentam. Se os meus servidores estão se aposentando até o presente momento, efetivamente aos 59 anos de idade, e eu digo que eles vão se aposentar, que ele, em média, vai se aposentar aos 65, eu estou criando um cenário muito bom, muito favorável, porque ele vai passar um tempo sem
usar os recursos da Previdência, tá? Vou explicar melhor. Dentre o universo de... Quando o atuário ele faz uma projeção atuarial, ele precisa de premissas. O que são as premissas? São critérios sobre os quais ele vai fazer o cálculo. Essas premissas estão relacionadas à receita e à despesa. Na receita, a principal, eu diria, é a rentabilidade desses recursos, né? Na despesa, existem muitas, como, por exemplo, o número de invalidez, casos de invalidez. Se a projeção atuarial projeta poucos casos de invalidez e, na prática, são muitos, isso aí já gera uma projeção irreal. A poupança que o município e o Estado poderiam fazer para aplicar aqui, ter aquela meta de rentabilidade, não vai ser feita, porque boa parte do dinheiro vai para aposentadoria por invalidez. A capitalização do regime próprio será menor. Então, o crescimento da massa salarial, a taxa de invalidez, a expectativa de vida, se as pessoas, ele coloca inclusive isso no artigo, se as pessoas estão vivendo mais e você faz uma projeção que elas vão viver menos, você está criando um cenário bom, mas irreal, né? Agora, existem muitas outras premissas igualmente importantes, mas que não há uma regulação. E aí foi esse caso que eu citei, a data em que aquele grupo especificamente está se aposentando em média. Isso, eu acredito, e o atuário poderá dizer melhor, é extremamente subjetivo, é extremamente específico a cada realidade, a cada ente. Então, pode ser que num determinado ente, por um clima, por uma realidade, as pessoas estejam se aposentando mais tarde e no outro mais cedo. E se você coloca um critério uniforme, né, ou se você coloca um critério irreal, você pode ter um problema. Então, como eu disse, se lá naquele instituto a média é se aposentar aos 59, e eu estou dizendo que eles só vão se aposentar aos 65, eu estou retardando a despesa previdenciária para 6 anos depois. E, consequentemente, eu estou reduzindo a despesa e vou ter um superávit atuarial fictício. Bom, e qual é a importância desta discussão? Não é? Qual é a importância desta discussão? A quem interessa essa discussão? Primeiro, o atuário, inclusive é o atuário, né, Rafael, que dialoga com atuários, que alerta que o profissional sério, o profissional competente, precisa ser realista, né? Faz parte da qualidade profissional esse realismo. Segundo, ao gestor, que precisa saber de um diagnóstico, ele precisa de um diagnóstico realista sobre o seu regime próprio. E terceiro, ao controle, porque se o controle externo verifica que você tem um cenário lá muito bom, mas as premissas que estão ali escondidinhas, não é? São excelentes e são falsas, então, na verdade, você está partindo de uma base falsa, de uma realidade falsa. É necessário que o controle desenvolva também a auditoria das premissas do regime próprio, comparando a avaliação atuarial com a prática, com a verdade, com a realidade do regime próprio. Tema muito importante, precisa ser compartilhado, discutido, não é? Precisa ser estudado para que a gente possa desenvolver os regimes próprios de Pernambuco. Te desejo uma boa semana e um forte abraço.